Só, gente, a tendinite e a bursite são duas condições relativamente comuns. Mas como funciona o tratamento e as formas de prevenção? Esse é o nosso assunto de agora. Estou recebendo aqui o fisioterapeuta, Matheus Vieira, que vai tirar minhas dúvidas e de vocês aí de casa também. Tá com dúvida? Vai lá, 4599254747. Mande sua pergunta pra gente. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Matheus, mas os nomezinhos tá complicado ali, né? Mas vamos começar explicando pro pessoal de casa, né? O que é essa tendinite e o que é essa bursite, que incomoda muitas pessoas, né? Sim, realmente. A tendinite e a bursite, elas são comuns, porque são doenças por esforço repetitivo, geralmente, né? E são causadas por diversas situações. Então, a tendinite é uma inflamação que acontece no tendão dos músculos, né? Então, é aquela regiãozinha que o músculo se insere no osso. E a bursite é uma inflamação como se fosse uma bolsa, que existe um líquido lá dentro que ela absorve alguns impactos. Então, geralmente por esforços repetitivos, acaba surgindo algumas doenças e inflamando essa estrutura. E é por isso, pelo trabalho repetitivo, pelo esforço, sobrecarga. E é por isso que é tão comum, né? Porque hoje em dia o trabalho manual que veio, né, de tempos assim, serviço de casa doméstico, também, né? Exato. As pessoas mais idosas ali também, eles acabam reclamando mais delas. Sim, geralmente pessoas que sofreram com trabalhos infantis, né? Geralmente a gente pega idosos que estavam na roça, né, há muito tempo, né? Somente aqui na nossa região, Sim, né? a nossa região é muito rica disso, né? Porque existe muito essa cultura, né, de sítio, de roça. Então sempre trabalhou desde pequeno. E o serviço doméstico também, né? Trabalho de diarista, por exemplo. Linhas de produção, por exemplo, também são outros Que que sofrem disso, mais com isso, né? Mas assim, quais que são as partes do corpo que mais sofrem, Matheus, com a bursite e a tendinite? A gente tem um consenso, né? Que são as estruturas que movimentam mais. Por exemplo, ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo. São as dobrinhas, As então? dobrinhas ali, exato. E também existem alguns casos que não são tão frequentes, mas também existem, que é a bursite aqui, que a gente chama bursite trocantérica. Aí é outro nomezinho complicado, mas é aqui na região de quadril. E assim, o que pode ocorrer essas lesão ou inflamação? Por que acontece isso? Por ser repetitivos movimentos? Exato. Movimentos repetitivos sem o devido descanso pode causar uma sobrecarga na estrutura. E é essa sobrecarga que vai fazer a inflamação vir, né? E aí a gente está falando de estruturas que movimentam sem a devida atenção ou sem um devido fortalecimento, que daí também é outro ponto que a gente pode levar em consideração, que é o não fortalecimento dessa estrutura. Por exemplo, se eu vou trabalhar em uma linha de produção que eu preciso movimentar muitos braços e eu não tenho força suficiente para aguentar o impacto que isso vai gerar, eu posso causar uma tendinite, posso causar uma bursite, e por conta dessa falta, dessa fraqueza, né, do músculo, né? E quais que seriam os sintomas da tendinite? Seriam essas dores nas juntas? A tendinite, ela é mais localizada, ela é pontual, né? Geralmente a gente vai sentir durante um movimento específico, né? Uma extensão de joelho, né, com um esforço, ou um movimento de braço, né, uma rotação de braço, de ombro, já é um movimento mais específico. Já a bursite, ela é um pouquinho diferente, porque ela também vai ter dor localizada, mas ela geralmente vai ter um pouquinho de inchaço, dor da palpação, na hora que toca ela sente dor, e já não é muito no movimento específico, ela é mais durante a pessoa parada, ela pode sentir sem estar movimentando, fez algum impacto, alguma coisa, também pode sentir. Ela não sei, isso está ligado a LER ou não? LER seria uma coisa que LER é os movimentos repetitivos também. Isso. São parecidas? A LER, sim, a LER na verdade é um termo que nós utilizamos para lesão por esforço repetitivo. Que acaba levando essas doenças. Exato. Uma das doenças, algumas das doenças são as tendinites e as bursites. Mas também existem algumas outras que também podem entrar junto nesse pacote. Vamos dizer assim. Que é aquela coisa, sempre a mesma função, sempre Exato. a mesma função, sem parar, sem descanso, ou sem, de repente, se preparar antes. Porque geralmente quando você vai para academia, você faz
aeróbico, com O aquecimento, aquecimento, tal, alongamento. Para o trabalho também é necessário fazer isso, então, para ter esses cuidados? Com certeza. E se a gente for olhar numa visão mais ampla, né, para empresas grandes, existem as ginásticas laborais, que é implementado justamente para evitar essas lesões causadas pelas LER, né, no caso, né, as inflamações nas estruturas. Então, se a gente for analisar isso, a gente precisaria sim de um trabalho de reforço muscular, um trabalho de preparo da estrutura para poder proporcionar ao trabalhador um trabalho com menos impacto, né? E assim, há maneiras, Matheus, de diferenciar, tipo assim, a LER da tendinite? As pessoas sabem diferenciar ou elas já chegam lá no consultório falando para você, eu estou com tendinite. Não, é bursite. Tem como saber ou não? Se a pessoa vier previamente de um médico ou de alguma consulta com outro profissional da área da saúde, geralmente ela vai vir com alguma coisa já meio que pré-definida. Mas quando a pessoa vem sem nenhum tipo de verificação antes, um diagnóstico antes, ela vai, poxa, eu tenho uma dor aqui que me incomoda quando eu faço tal movimento. Ou desde quando eu tinha tantos anos eu tenho essa dor. E ela é gradativa, ela vem devagarzinho, e aos poucos ela vem aumentando, até que a pessoa não aguenta mais. E aí pode causar algum problema mais sério. Mais pra frente, acho que vamos explicar um pouquinho mais. Mas geralmente ela vem sem saber o que está acontecendo. E como que vai ocorrer, então, Matheus, esse diagnóstico para você ter certeza ali, para você começar um tratamento? Bom, o diagnóstico ele vem de um profissional adequado, né, especializado, né, um médico, um fisioterapeuta consegue diagnosticar isso. Tem alguns testes que nós utilizamos para diferenciar uma da outra. Mas o que pode agregar no diagnóstico é um exame de imagem também, geralmente ultrassom ou ressonância magnética, né, que utilizam. O raio-x, geralmente o pessoal fala assim, fazer um raio-x. Não pega nessas estruturas, porque o raio-x ele é específico para osso. Ele não né? vê a inflamação ele não que pode consegue estar ver. ali no meio, as Exato. inflamações, né? E assim, e o tratamento, como que ele pode ocorrer? São diferentes o tratamento para cada uma ali? Sim, são diferentes. A tendinite, ela exige, né, desse preparo de fortalecimento para a gente poder dar a sustentação correta para o músculo, mas precisa tirar essa dor, precisa tirar essa inflamação. Até porque senão não consegue fazer o tratamento ou movimentar. Exato. Né? Então a gente tem um preparo antes do paciente para remover essa dor, remover essa inflamação e aí a gente conseguir fortalecer de maneira adequada. Já a bursite, a gente precisa tirar essa pressão que a bursite está fazendo dentro da estrutura, porque é um espaço pequenininho e ela está inchada, né? Então esse inchaço, esse aumento de líquido faz com que outras estruturas em volta também ficam doloridas, né? Então a gente precisa trabalhar de formas diferentes, mas no geral o foco sempre vai ser em reduzir a dor e melhorar o movimento, né? E aí um profissional adequado, fisioterapeuta adequado vai conseguir trabalhar das duas formas, né? Até mesmo um educador físico na academia consegue trabalhar também com isso. Matheus, mas o fisioterapeuta, ele vai fazendo isso através de massagens, toques, percebendo ali a inflamação e tal, ou entra medicamentos aí também? Também entra o uso de medicamentos. Um diagnóstico médico, geralmente ele vai estar associado ao uso de um medicamento. Então, quando ele vai fazer ali a avaliação com o médico, ele já prescreve alguma coisa. A gente pode entrar aí para a ideia dos corticoides, geralmente, que utilizam. E hoje em dia já tem alguns estudos científicos relacionados que colocam o uso de corticoide e o uso da fisioterapia como tratamento como uma das melhores sinergias, vamos dizer assim. Porque o corticoide ele remove a dor ali momentaneamente e a fisioterapia consegue trabalhar com mais eficácia durante todo esse período. Então, esse diagnóstico da bursite tendinite vem de um diagnóstico de um médico também, e o médico já passa para a fisioterapia. Geralmente, para fazer o tratamento, a fisioterapia. Então, a pessoa estiver usando medicamento, já vem medicada, mas através dos toques ali da fisioterapia que ele vai eliminando essas dores do paciente. Com certeza. O fortalecimento, a mobilidade, tanto passiva, que é o profissional fazendo no paciente, quanto ativa, que é a própria pessoa realizando o exercício,
fazem parte, né, desse tratamento. E não só o médico consegue fazer essa avaliação, mas o fisioterapeuta também consegue. Uhum. Só que o fisioterapeuta não prescreve medicamento. Né? Hoje a gente não tem essa... não é tão disseminado esse conhecimento. E assim, e através da fisioterapia tal, esse tratamento, ele pode prevenir sequelas dessas doenças? Com certeza. A fisioterapia realizada de forma correta, ela vai fazer com que o paciente tenha melhor qualidade de vida dentro das suas possibilidades, né, no momento do tratamento, mas ele vai fazer com que o paciente consiga realizar as atividades dele que ele gostava de fazer, por exemplo, um vôlei, jogar uma bola, né, as atividades de lazer que o problema não deixava, né, mas agora ele vai conseguir fazer um fortalecimento legal, tanto na fisioterapia quanto na academia, mas a mudança de rotina da pessoa visando o tratamento é uma das mais importantes, porque o esforço repetitivo, né, que a gente comentou, sem pausa, isso vai só agravando e a gente precisa mudar tudo isso, né? É isso aí, então tem que ter esses cuidados aí, né? Fazer prevenção também, conversar com o seu médico, com o fisioterapeuta também. Mas eu vou deixar o Insta ali, ó, do Matheus, tá ali na tela, ó. De repente, se quiser interagir lá com ele, olha, tá ali o Instagram, ó. Tá em dúvida, ai, tô com dores assim, será que é bursite, será que é tendinite? Lá ele tem várias, aliás, ali, ó, ele dá várias dicas também, então é só vocês interagirem com ele lá, ó, que com certeza... Dor não é normal, gente. Vamos se cuidar aí e procurar a fisioterapia, que é muito importante também. Apesar que agora eles estão tirando sarro, gente, já vai dar um mês de academia. Eles estão falando que ainda estão fazendo fisioterapia na academia. Olha só, estou empenhado lá. Vocês vão ver os resultados. Gratidão, Matheus. Bom retorno aí para o consultório. Muito obrigado. Tá bom?